Ezequiel, capítulo 23. Amém? Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 23, a partir do versículo 1, onde diz a palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oholá, sua irmã Oholibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Oholá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Oholá envolveu-se com prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros. No versículo 11 diz: sua irmã Oholibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que as irmãs. Glória a Deus, meu irmão. Essa é a palavra que Deus revelou para trazer para os irmãos esta noite. Meus irmãos, esta palavra ela foi revelada, foi uma palavra que Deus trouxe para Ezequiel, para o povo de Samaria e o povo de Jerusalém naquela época. O Senhor Jesus, ele traz aqui uma representação. Ele coloca duas figuras que chama Oholá e Oholibá. São duas mulheres que são uma ficção. Essas mulheres elas representam a cidade de Samaria e Jerusalém. Então, Deus colocou essas duas personagens para explicar através delas o pecado que estava ocorrendo nessas duas cidades, Samaria e Jerusalém, para mostrar ao povo daquela época o pecado que eles estavam cometendo e também mostrar a consequência dos pecados que aquelas cidades eles iriam sofrer devido ao seu pecado. Então, essas mulheres são representações dessas duas cidades. Oholá é representação de Samaria e Oholibá de Jerusalém, meus irmãos. Só que essa palavra, meus irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Naquela época foi levada essa palavra, os primeiros a escutarem essa palavra foi aquele povo, Samaria e Jerusalém. Mas hoje em dia aquele povo, meus irmãos, já não existe, aquele povo já morreu. Tanto Ezequiel, que foi o profeta usado, como aquele povo, meus irmãos, eles já morreram, eles não estão aqui mais. Então, para quem hoje em dia é essa palavra, né, meus irmãos? Essa palavra hoje em dia é para mim e para você. É o Senhor Jesus falando conosco, trazendo o exemplo desse povo, para que nós possamos refletir a partir do que aconteceu com eles e nós não venhamos ocorrer os mesmos erros deles, meus irmãos, e não venhamos pagar as consequências do pecado, assim como aquele povo teve que pagar as consequências pelos seus pecados, meus irmãos. Então, meus irmãos, Deus, neste capítulo, ele trata dessas duas cidades, como eu falei, tanto de Samaria como de Jerusalém. E ele mostra a infidelidade desse povo, né, meus irmãos? E, meus irmãos, eram povos que não eram qualquer povo, eram um povo considerado povo de Deus, tanto Samaria e Jerusalém. É tanto que a gente vê aqui nesse versículo, no versículo 4 diz, a mais velha chamava-se Oholá e sua irmã Oholibá. Aí ele diz, elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Ou seja, meus irmãos, aquele povo era que ele deixa claro, eram de quem? Era de Deus. Aquele povo era considerado povo de Deus. E Deus permitiu que aquele povo, ele se multiplicasse, fosse povo fértil. É tanto que Deus diz que eles deram filhos e filhas. Ou seja, Deus fez aquele povo se multiplicar, ele fez aquele povo fértil. Mas o que aconteceu com aquele povo, meus irmãos, que eram considerados povo de Deus? Meus irmãos, em algum dado momento, aquele povo começou a ser infiel a Deus. Porque o que acontece, meus irmãos? Em um certo momento, aquelas pessoas, essas duas cidades, representadas por essas duas mulheres, começaram a olhar para o que o mundo aparentemente tem a oferecer. Aparentemente, porque nós sabemos que o mundo nada de real tem a nos oferecer. Mas aquele povo começou a olhar, começou a deixar se seduzir pelo que o mundo, a aparência que o mundo dava, que tinha a oferecer, meus irmãos. Porque lembremos, meus irmãos, que o pecado, ele não vai aparecer para nós de uma maneira feia, de uma maneira mal. Não, meus irmãos, se o pecado se mostrar assim, ninguém quer. Uma coisa ruim, quem é que vai querer? Ele se mostra sedutor, é bonito.
bonito, que é para a gente querer, porque se ele se mostrar como realmente ele é, ninguém vai querer, meus irmãos. E o diabo, meus irmãos, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, ou seja, o diabo ele estuda cada um de nós, e ele conhece a fraqueza de cada um de nós, ele sabe qual a fraqueza de cada um aqui, nós temos as nossas fraquezas, e o diabo ele nos estuda, e ele vai te atacar justamente ali na sua fraqueza, meus irmãos. Se é uma língua, se você não controla a sua língua, gosta assim de falar da vida alheia, o diabo vai fazer o que? Ele já sabe que seu pecado é esse. Então ele vai colocar pessoas perto de você, pessoas que também gostam de falar, vai chegar e vai dizer, viu fulano, você viu ciclano? Que é para instigar você também ali a falar, né, meus irmãos? Se seu pecado é a bebedeira, meus irmãos, ele vai colocar gente para te oferecer, venha, vamos beber aqui comigo. Ele sabe onde é a sua fraqueza, meus irmãos. Porque se você não for uma fumante, se seu pecado não for fumo, ninguém vai chegar com cigarro perto de você te oferecendo. Porque o diabo sabe que ali você não gosta, você não tem aquela intenção. Então ele não vai chegar com cigarro para tirar se sabe que você não gosta de cigarro, que você nem aguenta de ver cigarro, ele não vai chegar. Mas ele sabe onde é a fraqueza de cada um. Ele nos estuda e ele sabe, meus irmãos. E ele vai trazer com aparência, como eu disse, é bonito, é belo, não é feio não, meus irmãos. É para agradar aos olhos e você pensar, não, eu vou por aqui, porque aquilo é bom, aquilo é agradável, meus irmãos. Mas no final de tudo isso, meus irmãos, não é bom, porque nós sabemos que o mundo ele não tem nada a nos oferecer. Só quem tem a nos oferecer é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É só Deus que tem a nos oferecer a salvação da nossa vida, meus irmãos. Então o mundo é uma aparência. O máximo que o mundo pode nos oferecer é uma alegria momentânea. Que você acha que está ali, está alegre e tudo. Mas logo depois que passa aquele momento ali, você vê que seus problemas ainda estão ali. E às vezes até pior, porque como você está no pecado, os problemas só tendem o quê? A piorar. Então você vai ter uma alegria momentânea que o mundo vai lhe oferecer. Mas depois daquele momento ali, você vai voltar às suas tristezas, às suas tribulações, aos seus vazios. Porque só o Senhor Jesus Cristo é que tem a nos oferecer. Só o Senhor Jesus Cristo é que tem, meus irmãos, a nos completar. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, cuidado com a aparência do mal, porque o diabo ele não vai se aparecer como ele realmente é. Ele sempre vai se aparecer como algo belo, bonito, que é para a gente deixar se seduzir por aquilo. Glória a Deus. Como eu disse, ele estuda a cada um de nós, ele sabe onde é a sua fraqueza e ele vai trabalhar justamente aí. É por isso que o Senhor Jesus disse, vigiai e orai, meus irmãos, para que não caia em tentação. Viu, meus irmãos? Porque ele diz ainda, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, se a carne é fraca, devemos andar sempre em vigilância para não cairmos no pecado. Amém? Glória a Deus, Glória amém. A Deus. Em Ezequiel 23, no versículo 7, diz assim, ela se prostituiu, as duas mulheres que eu falei que estão representando essas cidades. Ela se prostituiu com os homens mais desejáveis da Síria. Adorou seus ídolos e se contaminou. Em Ezequiel 23, no versículo 12, diz, inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e satrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Então, meus irmãos, fica bem claro, por que essas mulheres, elas acabaram caindo no pecado? Foi por homens feios, homens pé de chinelo, né, como se diz? Não, olha aqui o que diz, olha, homens mais desejáveis da Síria. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores, ou seja, não é qualquer um, governadores, imagine. Seus vizinhos vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Então ele foi ali na fraqueza, né, dessas mulheres, com homens, meus irmãos, homens bonitos, homens com poderes ali em situação de governadores. Então ele não mandou qualquer um, o diabo não vai mandar qualquer um para poder fazer com que a pessoa caia no pecado. Ele vai mandar o melhor, né, meus irmãos, o melhor entre aspas, né, porque a gente sabe que ali é tudo uma armadilha do inimigo para fazer com que venhamos cair no pecado, meus irmãos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes depois do pecado consumido, vem a sensação de nojo. Isso nós podemos ver na Bíblia. Tanto nós vemos na situação dessas mulheres, que traz aqui na passagem, em Ezequiel 23, 17, diz,
Após contaminar-se com eles, enjoada, os deixou. As mulheres, depois de ter consumido o pecado, enjoou aqueles homens e os deixou. Nós também podemos ver isso em outra passagem da Bíblia, que é o filho de Davi. Quando é o filho de Davi, ele se encantou pela sua própria irmã, e ele abusou da sua própria irmã. E o que acontece? Depois dele consumar o pecado, dele conseguir abusar da sua irmã, ele teve nojo dela e até mandou ela embora. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque, como eu disse, o pecado, meus irmãos, ele não preenche ninguém. O pecado, ele pode até lhe dar uma alegria momentânea, aquela sensação, né, de alegria momentânea, alegria falsa, momentânea, meus irmãos. Mas o pecado, ele não preenche ninguém. Só quem nos preenche é Jesus. A felicidade verdadeira, meus irmãos, só quem pode trazer é Jesus, meus irmãos. Porque você pode procurar em todas as coisas aqui deste mundo. Coisas que você procura, vou procurar em um relacionamento, vou procurar uma festa, vou procurar uma bebida. Meus irmãos, nada se compara a você estar na presença de Deus. Meus irmãos, nada que você busque nesse mundo vai se comparar à alegria de você sentir a presença de Deus na sua vida. Nada pode se comparar a você sentir a presença de Deus. Nada pode se comparar a você sentir o Espírito Santo dentro de você. Glória o Espírito Santo habitando na sua vida. Nada que você procure nesse mundo, meus irmãos, vai te completar. Só Jesus ele te completa. Glória Só Jesus traz a verdadeira felicidade, meus irmãos. Você pode procurar no que quiser, meus irmãos, mas vocês vão ver que logo depois vai ter uma falsa, uma momentânea alegria, uma falsa alegria, meus irmãos. Mas depois vem um vazio, meus irmãos. Depois você vai se deparar com os problemas na sua vida novamente, vai voltar tudo aquilo, meus irmãos. Mas com Jesus é diferente, meus irmãos. Com Jesus você está na mão do Senhor Jesus. Deus está cuidando da sua vida. E como eu disse, não há alegria que se compare, meus irmãos, a você sentir a presença de Deus. A presença de Deus é o bem mais precioso que nós temos, meus irmãos. Quando você sente a presença de Deus, não há uma sensação melhor do que sentir a presença do Senhor Jesus Cristo, de sentir o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Então é isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Busque a presença Glória do Senhor Jesus Cristo e você vai saber. Porque Glória até agora você pode ter experimentado uma falsa alegria, mas busque, meus irmãos, a verdadeira alegria. Busque ao Senhor Jesus Cristo, busque a presença do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Aos pés do Senhor Jesus Cristo, buscando a presença dele. E quando você sentir verdadeiramente a presença de Deus dentro de você, você não vai querer outra alegria, porque essa Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa alegria incomparável. Glória a Deus. Você não vai querer sentir outra coisa além da presença do Senhor. Imagina o teu ser. Busque Glória a a presença Deus. do Senhor, meus irmãos. Busque porque vale a pena. Glória A a presença de Deus. Deus é a maior alegria, a alegria verdadeira que nós podemos sentir. Glória a dentro do Deus. nosso ser, irmãos. Aleluia. Jesus, louvado seja o Glória a nome do Senhor Deus. Jesus Cristo, meus irmãos. Busque essa alegria, busque ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Você vai ter Deus. essa alegria. Você vai ver tudo que você sentiu até agora era falso, porque só de verdadeiro só tem o Senhor Jesus Cristo. Glória a Quando ele diz, Deus. vem beber da minha água, que você nunca mais terá sede, é isso que você vai sentir. É o verdadeiro preenchimento, porque só quem nos preenche é o Senhor Jesus Cristo. Busque a Deus, beba desta água, porque enquanto você está bebendo a água do mundo, meus irmãos, é um momentinho só de engano, de felicidade que você está sentindo. Mas quando você beber a água do Senhor Jesus Cristo, essa você nunca terá sede, meus irmãos. Pode ter Glória a certeza. Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, que a gente possa refletir na história, meus irmãos, dessas duas mulheres, Olá e Elibá, para que nós não venhamos cair no pecado, que a gente ande vigilante, meus irmãos, para que a gente também não venha cair no pecado. O Senhor Jesus diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, meus irmãos. E se nós estamos cometendo algum erro, que venhamos buscar nos livrar desse erro, buscar, meus irmãos, querer o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Dizer não ao pecado e sim para o Senhor Jesus. Decidir na nossa vida, tomar a decisão de viver com Cristo, de seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos tomar essa decisão de entrar no processo de santificação, porque santo nós não somos, mas nós devemos tomar a decisão de entrar no processo de santificação.
santificação. O que é o processo de santificação? É a gente cada dia renunciar o pecado. A gente vai nos limpando a cada dia daquelas coisas que a gente tem cometido. Porque, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer, meus irmãos. Porque há uma só maneira da gente não sofrer as consequências do pecado. Qual é essa maneira? Não pecando, né, meus irmãos? Então, que a cada dia a gente venha tomar a decisão de seguir os passos do Senhor Jesus, de viver com Cristo, meus irmãos. Porque assim a gente vai entrar nesse processo de santificação. A cada dia, meus irmãos, quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente anda com o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos limpando. O Espírito Santo mesmo vai nos convencendo do pecado. Aí tem muitas coisas que a gente faz e nem percebe, mas o Espírito Santo, Ele começa a te mostrar, começa a te consertar. Meus irmãos, essa vida, ela requer renúncia. Requer renúncia. Porque muitas vezes, como eu disse, a nossa carne vai estar inclinada ao quê? Ao pecado. É por isso que ele diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, meus irmãos. Então a carne, ela vai estar inclinada ao pecado. Então a nossa carne muitas vezes vai querer uma coisa, mas você, porque tomou a decisão de andar com Cristo, você não vai querer. Você vai dizer que não. Então, meus irmãos, uma vida de santificação, uma vida com Cristo, requer o quê? Renúncia, né, meus irmãos? Mas essa renúncia, meus irmãos, tenha certeza que essa vida de renúncia, ela tem uma grande recompensa. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, meus irmãos. É Deus que vai estar no controle na tua vida. É Deus que vai estar te guiando, guardando a tua vida, guardando a vida dos seus. Deus tem recompensa para você que decide renunciar o pecado e viver com Cristo Jesus. Não é fácil, meus irmãos, mas a recompensa, ela vale a pena. E a maior recompensa que nós temos, né, meus irmãos, que é a nossa salvação, meus irmãos. Saber que quando a gente partir dessa vida, a gente vai estar com Cristo, meus irmãos. Porque basta aqui o sofrimento que a gente já vive na terra. É tanto sofrimento, é tanta tribulação. Você pensar que depois que você partir dessa terra, não acaba tudo, não. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno, meus irmãos. Não vamos querer, depois de tanta tribulação aqui, ainda depois que morrer, ainda passar a tribulação no inferno, né? Não, meus irmãos, nós vamos querer lutar pela nossa salvação, meus irmãos. Viver uma vida de santificação. Porque quando partimos dessa terra, ter a alegria de encontrar com Jesus, meus irmãos. De viver na glória do Senhor Jesus. É isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Sabendo que aqui na terra, enquanto nós estamos vivendo no pecado, a gente vai estar colhendo as consequências do pecado, meus irmãos. Então, que possamos decidir a ter uma vida com Cristo, a viver, a seguir os passos de Jesus, a conhecer mais de Jesus Cristo. Porque como é que a gente vai viver segundo a vontade de Deus se a gente não conhece a Deus? Então nós devemos buscar a conhecer o Senhor Jesus Cristo, conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, Ezequiel 23, versículo 11 diz: sua irmã Oholibá viu isso. Não viu isso o quê? O pecado da irmã e as consequências do pecado da irmã. Então diz aqui, sua irmã Oholibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Ou seja, ela viu a irmã pecando, viu que a irmã colheu a consequência do pecado, mas o que ela fez? Ela cometeu o mesmo pecado, ainda pior. Diz aqui, é prostituição. Ela foi mais depravada que a irmã. Meus irmãos, que nós não venhamos ser assim. A gente está conhecendo já que todos os nossos pecados têm consequência. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus, como eu disse, não é mais para aquele povo. Essa palavra é para nós, para que vejamos o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo pecou e ele colheu as consequências do seu pecado. Então, que nós venhamos ser como essa aqui, Oholibá, que viu isso e fez coisa pior. Não, meus irmãos, que a gente veja isso e queira fazer diferente. Né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então a gente vem ver aqui, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo falou para aquele povo que estava no pecado, aquele povo de Samaria e aquele povo de Jerusalém. O que foi que Deus disse para eles? No versículo, Ezequiel, versículo 24, no 13, diz: Jerusalém, por causa de sua impureza e perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou pura. Ou seja, meus irmãos, Deus quis
purificar, porque Deus ele sempre nos dá a chance de se consertar. Hoje, por exemplo, Deus está nos dando uma chance da gente nos consertar, meus irmãos. Então ele sempre dá chance. Então o que ele diz? Eu quis purificá-la, mas você não ficou pura. Você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Ou seja, a consequência do pecado elas vão ter que colher. Aí no versículo 14 diz: eu, Senhor, falei, será assim. Eu farei, não voltarei atrás, não pouparei, nem mudarei de ideia. Porque o Senhor Jesus tinha dado toda a chance para aquela cidade se arrepender. Ele disse que tentou purificar e ela não purificou. Então Deus está dizendo aqui que ela agora vai colher a consequência. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor, meus irmãos. Ou seja, elas vão ter que responder pelos seus atos. Todos nós, meus irmãos, tudo que a gente faz aqui, não pense que vai ficar por isso mesmo. Nós vamos ter que responder pelos nossos atos, meus irmãos. E isso só que pode mudar o nosso arrependimento, que a gente venha resolver a se arrepender e mudar os nossos caminhos, meus irmãos. Porque diz aqui no Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Glória Senhor. a Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. morte. E o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. Você tem duas escolhas, meus irmãos. Cabe a cada um de nós escolher. Isso é uma escolha diária, porque o pecado ele bate na nossa porta todo dia. E eu disse, como eu falei no início, é nas nossas fraquezas. Aquilo que a gente sabe que a gente tem aquela fraquezinha, ele vai bater todo dia na sua porta. Então é uma decisão que nós devemos tomar diariamente, meus irmãos, porque a conversão ela é diária. Ninguém se converte da noite para o dia. Não pode chegar aqui e dizer, aceitei Jesus, estou convertido. Não, é dia a dia, meus irmãos. É todos os dias que a gente tem que renunciar ao pecado. Todos os dias, quando o pecado bater na sua porta, ou seja, quando vir as tentações, é você dizer não para a tentação e sim para Jesus, meus irmãos. Isso é um processo diário, dia a dia, meus irmãos. Enquanto nós vamos nos santificando e agradando ao Senhor Jesus, Ele vai tomando o controle da nossa vida. Ele vai nos guardando. A gente vai tendo mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A gente vai passar a sentir a presença do Senhor Jesus, receber o batismo do Senhor Jesus. Cada dia mais a gente decidindo, meus irmãos, a entrar nesse processo da santificação, a gente só vai ter a ganhar com Cristo, porque uma vida com Cristo é incomparável a qualquer coisa que o mundo tenha a nos oferecer, meus irmãos. Glória a Deus. Em Romanos 8:6, no versículo 8, diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não é sujeita à lei de Deus, nem é em verdade, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, como eu disse. A inclinação do pecado é o que, meus irmãos? A morte. A morte, meus irmãos. A nossa carne está inclinada ao pecado. Isso vai levar a nossa morte. Primeiro a nossa morte espiritual e depois a nossa morte física, meus irmãos. Então que venhamos tomar uma decisão na nossa vida de largar tudo aquilo que não agrada a Deus, porque cada um de nós, a gente sabe, meus irmãos. E se você tiver algo que você ainda não sabe, peça a Deus, Deus, se eu estiver fazendo algo de errado, que não esteja agradando o Senhor, que o Senhor me mostre, porque o Senhor Jesus vai mostrando, meus irmãos, para que possamos tomar a decisão, meus irmãos, de se livrar de tudo aquilo que não está agradando ao Senhor e viver uma vida para Cristo, meus irmãos. Que venhamos tomar essa decisão. Aí diz aqui a importância do arrependimento, porque como é que possamos fugir de toda essa situação, meus irmãos? Através do arrependimento. Porque como eu disse no início, o tema dessa pregação, Deus quer a salvação. Deus não quer a condenação, Deus quer a salvação. E a todo dia Deus nos dá uma oportunidade, meus irmãos. Ele nos chama a cada dia para ter uma vida com Cristo, uma vida de intimidade com Deus. E não venhamos viver mais a vida que nós estejamos vivendo, meus irmãos. E venhamos largar tudo aquilo que não está agradando a Deus, meus irmãos. Como Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, meus irmãos. Que possamos tomar essa decisão, deixar Jesus governar as nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Lucas 5, no versículo 32, diz:
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia, meus irmãos. Então, meus irmãos, tem solução sim, meus irmãos. Quando nós nos arrependemos e confessamos, confessa a Jesus, diga: Senhor, eu sei que eu estou pecando nisso e naquilo, meu Deus. Perdão, Senhor Jesus, porque tem, meus irmãos, tem solução. A misericórdia de Deus vai ser sobre a sua vida. Deus só está esperando, meus irmãos, essa atitude sua, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele está de braços abertos, meus irmãos. Ele quer te receber, meus irmãos. Ele quer escrever uma nova história na vida de cada um de nós, meus irmãos. Ele só está esperando você se arrepender, você dobrar os seus joelhos, pedir perdão, pedir a misericórdia, porque Ele está louco para dar essa misericórdia, meus irmãos. Ele não quer tirar a salvação, Ele quer dar a salvação, meus irmãos. Mas para isso Ele está esperando você se arrepender, você se humilhar aos pés do Senhor Jesus. Ele está querendo te dar a sua misericórdia, meus irmãos. Ele está querendo pegar você como filho, meus irmãos. Ele quer apagar o passado e escrever uma nova história nas suas vidas. Amém? Glória a Deus. Em Ezequiel 18, versículo 30 ao versículo 32, para finalizarmos, diz: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Como eu falei anteriormente, cada um vai responder pelos seus caminhos. Pelos seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Aí ele diz: arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Isso quem diz é Deus, meus irmãos. É a palavra do Senhor Jesus que está falando com cada um de nós. Ele está chamando o teu povo ao arrependimento. Se arrependam, meus irmãos. Pelos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo quer escrever uma nova história. Se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Decida viver uma vida com Cristo. Não pela metade, meus irmãos. Não entregando um pedaço. O Senhor Jesus quer o seu corpo inteiro. Meus irmãos, Ele não quer um pedacinho. Ele quer que você se entregue por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus diz: vem como você está. Porque o Senhor Jesus é quem vai trabalhar. O Espírito Santo, meus irmãos, é quem vai te transformar. Como eu disse aqui, meus irmãos, a conversão não é do dia para o outro, meus irmãos. Mas quando você decide, o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você. Mas para isso é preciso de uma decisão. Decida, meus irmãos. Decida a vida com Cristo. Porque o pecado, ele não tem nada a nos oferecer, meus irmãos. O pecado, ele vai se aparecer como algo bonito, como algo agradável, meus irmãos. Mas o final não é bom. O final, meus irmãos, é o final triste. O final é você pagar as consequências do seu pecado. Então decida, meus irmãos, a Cristo. Cada um de nós tem duas opções. O Senhor Jesus deu a livre escolha, nos deu, meus irmãos, a liberdade para nós escolhermos. O Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui hoje. Ele está chamando a cada um de nós ao arrependimento, a uma nova vida, porque Ele quer escrever uma nova história, meus irmãos. Então Ele diz aqui, vou ler mais uma vez: desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um novo coração e um espírito novo. Porque deveria morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam, meus irmãos, porque para todos nós tem jeito, meus irmãos. Os discípulos de Jesus, Ele não escolheu os perfeitinhos, não. É tanto que a palavra do Senhor diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos, meus irmãos. Os discípulos de Jesus, Ele escolheu Pedro. Pedro era aquela personalidade forte. Pedro é aquele, meus irmãos, que ele abandonou Jesus quando Jesus foi para Cristo. Ele disse ali que não conheceu a Jesus. Outro discípulo de Jesus foi João, que era considerado como o pai do trovão. Como é? É do trovão. Filho do trovão, pai não, filho do trovão. João era considerado como o filho do trovão, de tanta personalidade forte e difícil que tinha João. Ou seja, meus irmãos, Jesus, Ele não escolheu nenhum perfeitinho, não. Ele escolheu, meus irmãos, Ele escolheu a Paulo, meus irmãos. Paulo, sabe o que Paulo fazia antes, meus irmãos? Paulo
perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos. Foi esse que Jesus escolheu, meus irmãos. Ele não escolheu os perfeitinhos, não. Se você ficar olhando, mas eu sou assim, eu assado. Não, meus irmãos, Jesus, ele não escolheu os perfeitinhos para ser os seus discípulos. Mas o que importa é a decisão. Tome a decisão de que eu quero viver com esse Jesus Cristo. Eu quero ver Jesus Cristo na glória. Quando a partir dessa vida que eu quero ver é Jesus, eu quero ter o meu lugar lá em cima, reservado para mim. Tome essa decisão. Eu não quero Glória mais a vida a de pecado. Eu quero viver com Cristo. Eu quero Glória que a Cristo Deus. seja o meu dominador. Eu quero que Cristo esteja no controle da minha vida. Tome essa decisão. Glória a Porque o Deus. resto Deus vai tomar conta. Veja como você está, meus irmãos. Porque o Espírito Santo, ele te transforma a partir da sua decisão. A decisão sincera com Cristo, meus irmãos. Tome essa decisão e você vai ver que o Espírito Santo vai fazer na sua vida a transformação que vocês vão experimentar de Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Essa é a palavra de Deus que eu deixo para a igreja. Amém? Agradeço a